Olá, eu sou a Nara Carvalho, sexóloga e terapeuta sexual, e hoje nós vamos falar sobre algo que atravessa a vida de praticamente todo mundo. O desejo, a culpa e o silêncio que herdamos de uma educação sexual que nunca tivemos. Se você já sentiu vergonha de algo que é natural, já confundiu desejo com algo errado ou já se cobrou demais na intimidade, fica comigo até o fim, porque esse vídeo pode transformar a sua percepção sobre si e sobre os seus relacionamentos. Nós crescemos em um país onde falar sobre sexualidade sempre foi tratado como tabu. A escola ensinava sobre sexo biológico, reprodução, a família não sabia como lidar ou abordar o assunto e a mídia ensinava tudo menos uma educação sexual de verdade. Isso não ficou no passado. Homens e mulheres que hoje têm aí 25, 40, 60 anos ainda carregam dúvidas, medos e crenças que surgiram lá atrás. E não é culpa sua. É um efeito direto desse modelo social que busca controlar quase tudo. Hoje, eu quero te ajudar a identificar essas feridas invisíveis e principalmente a encontrar caminhos que te ajudem a superá-las. Sabe aquela sensação de que sentir desejo sexual é errado? Até mesmo nos casamentos? Ou aquela pressão de sempre precisar dar conta, de precisar performar, de precisar corresponder ao outro, que o outro sente ou quer? Ou ainda aquela dificuldade enorme de falar sobre o que você sente ou o que você quer. Tudo isso tem história, tem origem e tem solução. Para entender isso, a gente precisa olhar para as consequências silenciosas da falta da educação sexual. Vamos começar por aí. Quando ninguém te ensina a lidar com o corpo, com o seu corpo, você aprende com o que tem e muitas vezes você não teve algo eficiente nas mãos. O que a maioria teve foi medo, piada, censura e muita desinformação. A falta de informação sobre sexualidade, ela pode aumentar os níveis de ansiedade sexual e reduzir a capacidade de viver o desejo de forma natural. Isso vai fazer com que adultos carreguem uma confusão entre desejo e o comportamento sobre esse desejo, vergonha do próprio corpo, medo de vulnerabilidade, de ser vulnerável, crenças muito rígidas sobre o que é certo e o que é errado. Tudo isso molda relacionamentos e as nossas escolhas afetivas. Em muitas casas, bastava a gente fazer uma pergunta inocente sobre o corpo ou sobre algo relacionado a sexo para ouvir algo do tipo: onde você escutou isso? Nosso inconsciente já foi registrando que o prazer era perigoso, que o sexo era proibido, que aquela curiosidade era errada. Para a psicanálise, aquilo que não pode ser dito vira sintoma. E o sintoma ele vai aparecer como ansiedade sexual, dificuldade de sentir desejo, sensação de obrigação ou então inadequação na relação, medo do próprio prazer. Quando o corpo tenta falar, mas a mente aprendeu a calar, nasce um conflito. Se você cresceu ouvindo que ter desejo era algo impróprio, que sentir vontade de fazer sexo era errado, que o sexo era proibido ou mesmo pecado, é natural que a culpa apareça. E aqui vale uma reflexão importante. Homens foram ensinados a ser o tempo todo desejantes. Se é homem, precisa pensar em sexo e ter desejo sempre. Isso é uma grande mentira, mas é assunto para outro vídeo. Mulheres foram ensinadas a controlar, a conter o próprio desejo, a se guardar. Ambos sofreram com isso, só que de jeitos diferentes. O resultado disso são as relações se esvaziando, se tornando cada vez mais rasas, as pessoas confundindo ir ao banheiro com a porta aberta com intimidade relacional. Um ciclo de sofrimento que vai passar pela vergonha, excesso de cobrança e medo de ser julgado. A culpa não é sobre o que você sente, mas sobre o que te ensinaram sobre sentir. Educação sexual não é ensinar técnicas. Pelo menos aqui no meu canal, eu não vou te ensinar técnica nenhuma sobre como fazer sexo. Você provavelmente já sabe algumas, pelo menos sabe o básico. O que eu vou te ensinar é a ter consciência sobre sexualidade. Vou te ensinar a nomear seus sentimentos. Vou dar voz a esse silêncio que existia antes. Quando eu falo de educação sexual e autoconhecimento, eu estou falando sobre você compreender a origem das suas crenças, reconhecer os seus limites internos e externos, perceber o que é desejo e o que você pode fazer com o seu desejo, porque nem tudo são flores e alguns desejos são inviáveis.
Vou falar sobre você aprender a diferenciar a expectativa da sociedade da sua vontade real, de você entender a sua história corporal e emocional. É um processo entre a mente e o corpo. E aí a gente precisa falar sobre o impacto de tudo isso nos relacionamentos. Quando duas pessoas se encontram, não são só dois corpos se encontrando, são histórias, medos, silêncios, inseguranças. Cada pessoa trazendo a sua bagagem, o seu passado, porque sim, passado existe, muitas vezes ele é latente no presente. A gente vai jogando algumas coisas para debaixo do tapete e simplesmente inconscientemente ali repetindo comportamentos que a gente não quer mais. Sem diálogo sobre sexualidade, cada um fica imaginando o que o outro quer na relação. E quando a gente imagina demais, a gente sofre demais. A comunicação é o que transforma desejo em encontro, não em pressão. Quando você cria um espaço seguro para falar, o vínculo cresce, o desejo cresce junto. Agora, como colocar isso ali em prática, na vida, no dia a dia? Se você quer reconstruir o desejo sem culpa, você pode começar ali por observar as suas sensações sem se julgar, entender os seus gatilhos emocionais, aprender a comunicar as suas necessidades com honestidade, respeitar os seus limites e o do outro, reavaliar as suas crenças, aquelas que você carrega desde a adolescência, criar um ambiente de segurança emocional e, muito importante, praticar presença e não performance. São pequenos passos, mas são passos transformadores, te garanto. O autoconhecimento é o fio condutor disso tudo. Quando você conhece os seus padrões, seus medos, suas necessidades, o seu ritmo, a sua sexualidade, ela deixa de ser campo de batalha, ela vira campo de descoberta. Você começa a perceber que muitos sentimentos que você carregou a vida toda nunca foram seus, eles foram herdados. E a partir daí você começa a se libertar. Você começa a entender que o seu desejo não é seu inimigo, que a culpa não é um destino e que silêncio não é sentença. Existem feridas criadas pela educação sexual que nós nunca tivemos, sim, mas existe também a possibilidade real de reconstruir tudo isso, com informação, com cuidado, com diálogo, com consciência. E você não precisa fazer tudo sozinho. Aqui no canal eu vou abordar esse assunto e vários outros de forma clara, o máximo elucidativa possível, mas se você achar que é hora de olhar para a sua subjetividade, para os seus sentimentos, permita-se buscar ajuda profissional. Além de terapia sexual, existem outras e muitos caminhos para essa autodescoberta de si. Só depende de você ter boa vontade. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. E me conta aqui nos comentários. Qual parte da sua história com a sexualidade você sente que ainda precisa de transformação? Eu vou adorar ler e continuar essa conversa com você pelos comentários. Até o próximo vídeo.